Oh, Não, é isso, Paulo Sinisgali, né, do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, na USP, né, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, é isso? Né? isso, Tem. é E é um isso. prazer em tê-lo aqui para apresentar bases da economia ambiental e ecológica. Então, é com vocês. Muito obrigado. Então, obrigado a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse tema que é muito caro para mim. Só para me apresentar um pouco mais, eu sou professor, né, do PROCAN, do Programa Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP, e também dou aula na graduação, de Gestão Ambiental, quer dizer, mais especificamente da disciplina de Introdução à Economia Ecológica. Então, é um prazer estar aqui. Espero transmitir para vocês algumas questões importantes para a minha pesquisa, da minha pesquisa, associadas à questão da economia ambiental e ecológica. Então, eu começo com... Quem está indo? Sim, resgatando um pouco, né, uma visão de mundo o sistema econômico, inicialmente, né, era um sistema relativamente pequeno, então, antes da Revolução Industrial, né? Então, existia uma abundância de energia e recursos que passavam, né, pelo sistema econômico, ou seja, o sistema econômico é um processo de transformação, também físico, termodinâmico, físico, isso é importante lembrar, e que acaba gerando energia e recursos rejeitos que são absorvidos ou despejados na natureza. Então, é um sistema finito, né, onde tem entrada de energia solar e, principalmente antes da Revolução Industrial, era um sistema onde não ocupava tanto, né, ou seja, um mundo vazio. Entretanto, né, a gente se depara mais recentemente, né, com a ultrapassagem de vários limites. Até essa figura está um pouco antiga, tem já os 9 limites definidos, acho que são 7 já foram ultrapassados. Mas o importante é mostrar que, e ainda mais com a evidência, de desastres ambientais mais críticos, como o ocorrido agora no Rio Grande do Sul, mostra que a gente ultrapassou os limites, né, da homeostase planetária. Então, a gente se encontra hoje num mundo cheio, né? E como lidar com isso? Então, ou seja, esse mundo cheio, o que que é? O sistema econômico que não deixa de ser limitado pelo mundo, né? Esse ecossistema global finito, utiliza uma quantidade muito maior de energia, de recursos nos processos de transformações e que gera também energia e recursos para o ambiente, né? Um exemplo claro disso são as emissões de gases de efeito estufa, que acabam afetando a dinâmica planetária, ou seja, um aumento de temperatura, e você tem sempre essa constituição, né? Ou seja, a gente está num mundo cheio e precisa lidar melhor com isso para melhor gerir. E há um histórico de discussões sobre como, digamos assim, gerenciar essa questão ambiental associado à questão econômica, né? Então, vou só rapidamente mostrar alguns pontos importantes. Esse é um, uma linha do tempo associada muito à questão da concepção de serviços ecossistêmicos, né? Mas a gente pode destacar um importante autor, chama Georgescu Roegen, Nicholas Georgescu Roegen, de origem romena, que trabalhou bastante na área econômica mais tradicional, neoclássica, digamos assim, e que deparou e percebeu que existia a necessidade de incorporar as leis
da termodinâmica, principalmente a lei da entropia, no processo econômico. Então, ele escreveu um livro em 71, né, descrevendo essa relação do processo econômico e a lei da entropia. O que significa é que, como eu falei, o processo econômico é um processo de utilização de recursos, né, de baixa entropia e fazendo processo de transformação, e que esse processo de transformação gera calor, gera resíduos que são de alta entropia. Então, é importante entender o processo econômico como um processo físico também. E isso leva em conta a capacidade biofísica do mundo em absorver esses resíduos gerados e de fornecer elementos importantes para esse processo. O Howard Odum, que é um outro autor importante, né, que deu subsídio e discutiu bastante a questão, né, da sociedade, do poder e a questão ambiental, então fez uma análise mais integrada. E tem, em 72, o relatório sobre limites do crescimento, né, com o casal Meadows, que foram um subsídio importante para pensar como há uma necessidade de redução ou que o crescimento econômico gera um aumento de demanda de recursos, de serviços, e que isso, num planeta finito, leva a uma consequência provavelmente, de um colapso, né, se a gente não alterar esse. E tem, em 72, a Conferência de Estocolmo, né, sobre meio ambiente e desenvolvimento, que trouxe elementos importantes dessa discussão. Tem ainda, só resgatando um pouco aqui, o Harding, que escreveu um artigo importante sobre a tragédia dos comuns, que deu uma base, digamos assim, para uma discussão até mesmo econômica associado a como evitar o uso excessivo de recursos numa área de comuns. Então, se a gente pega, por exemplo, o, o oceano, né, onde tem uma quantidade de peixes, é um recurso comum, e que tem uma exploração excessiva, né, por parte, né, de vários países, e acaba levando a uma tragédia, ou seja, uma redução significativa da capacidade de produção desse recurso. Ou se você não tem uma regulação do Estado, ou, de certa forma, as duas opções que o Harding pensou, foi ou uma regulação do Estado, ou do supraestado, no caso dos oceanos, ou uma privatização dos oceanos para poder pensar nas estratégias. A gente vai discutir um pouco mais para frente sobre isso. E aí, depois, só resgatando mais para frente, e a gente vai falar um pouco mais, né, tem uma produção importante do Juan Martínez Alier sobre colocando a base da economia ecológica, em 87, e o David Pearce, um economista inglês, que olhou um pouco as, as produções e classificou, olhou sobre dois pontos de vista, uma sustentabilidade fraca e uma sustentabilidade forte, e a importância do capital natural para essa definição, a gente vai ver isso para frente. O Herman Daly e o Robert Costanza trataram de melhor classificar, definir o que seria um capital natural nessa função importante, né? Ou seja, o serviço, naquela época se chamava capital natural as estruturas, né, naturais, ou seja, os ecossistemas, e os serviços associados a eles, e que geram a partir desse capital natural, que vai se desenvolver um conceito de serviços ecossistemas pela Herman Daly, desculpa, pela Gretchen Daly, e um trabalho seminal, né, do Costanza sobre a valoração dos serviços ecossistêmicos mundiais, que na época de 97 foi definido com 33 trilhões de dólares, os serviços ecossistêmicos, que representava 3 vezes
o valor do PIB mundial, ou seja, a importância dos serviços ecossistêmicos naquela época, em termos de valores econômicos, era muito maior do que o PIB mundial da época. Então, mostrou a importância de se olhar a manutenção da natureza de uma forma importante. Aí você tem a criação, né, de todo um trabalho principalmente aí até 2005, de avaliação ecossistêmica do milênio, um trabalho importante para balancear, olhar como estava a situação no mundo com relação aos serviços ecossistêmicos. E assim vai. Aí tem a iniciativa do TIP, como avaliar os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, para poder melhorar a gestão desses serviços. E você tem vários relatórios externos sobre efeitos das mudanças climáticas no mundo. Naquela época, em 2006, o Stern propôs, que é um economista inglês, que se a gente investisse 1% do PIB mundial, a gente evitaria crises, né, ou danos ambientais, né, do montante de 20% do PIB mundial. Ou seja, naquela época, há quase 20 anos atrás, se a gente investisse 1% do PIB mundial, redução das emissões e dos efeitos associados às mudanças climáticas, a gente não teria os desastres que estamos vivenciando hoje. Então, isso passou, né? Mas o que é importante é mostrar que houve uma evolução, houve uma discussão, houve uma alteração, digamos assim, dos conceitos, inicialmente, né, pensando, e aí eu vou deixar um pouco as bases, né, da economia ecológica associadas a isso, né? As bases da economia ecológica são Georges Rogan, são o Howard Odum, essa visão, né, da importância do capital natural para a manutenção dos serviços ecossistêmicos e para a manutenção da qualidade de vida. Então, na essência, o que a gente tem a partir desse olhar do desenvolvimento sustentável, né, colocado no nosso futuro comum, que eu acabei não, esquecendo de destacar naquele histórico, o David Pearce olhou e verificou que existem dois grandes grupos, digamos assim, de abordagens com relação à sustentabilidade. Um é a sustentabilidade fraca, ou seja, que está atrelado à economia ambiental. O que é sustentabilidade fraca? A ideia central da sustentabilidade fraca é que os fatores de produção, né, por exemplo, a gente vai produzir um carro, o que precisa? Precisa de mão de obra, precisa de equipamento, precisa de insumos, né? E que, para fazer o carro, bom, a gente tem um produto que tem um valor importante. Do ponto de vista da sustentabilidade fraca, esses fatores de produção são intercambiáveis. Então, se eu automatizo mais o meu processo produtivo, eu posso diminuir a mão de obra, né? Então, ou seja, há uma possível substituibilidade entre os fatores de produção. E é entendido, né, por parte da sustentabilidade fraca que os insumos, os recursos naturais, ou seja, o capital natural, é passível de substituição nesse processo produtivo, porque o que importa é o valor final do produto. Então, se a gente esgotar com a floresta amazônica, o importante para a produção de soja, né? O importante é que o produto final, soja, tenha um ganho econômico associado a isso. Ou seja, o ponto de vista da sustentabilidade fraca é um ponto de vista basicamente econômico, voltado para olhar o valor, né, do produto final, ou seja, do produto final gerado. Do outro ponto de vista da sustentabilidade forte, a gente tem um olhar diferente, né? Eu falo a gente porque eu me sinto mais ligado a essa linha de abordagem.
A sustentabilidade fala assim, olha, não pode ser substituído o capital natural pelo capital produzido, né? Por quê? Porque você, você necessita desse capital natural, desculpa, para a manutenção dos serviços ecossistêmicos, a manutenção de regulagens ambientais. Então, se a gente tem produção de água a partir, né, das florestas ou a regulação climática a partir, né, de áreas preservadas, florestas, ou mesmo o próprio oceano, que absorve grande parte do CO2, isso é importante. Ou mesmo a produção, né, de alimento. Então, fala assim, a gente não consegue substituir o capital natural integralmente para a geração de algum tipo de produto e esquece, né? Então, existem limites associados a isso. O capital natural deve ser preservado no máximo possível, principalmente pensando também mais no longo prazo, no sentido de a gente ter uma mesma condição, que aí é a própria definição do desenvolvimento sustentável, é garantir que as gerações atuais e as gerações futuras tenham as mesmas oportunidades. Se a gente utiliza todos os recursos nas gerações atuais e não deixa nada para gerações futuras, a gente não está dando as mesmas oportunidades nas gerações atuais e futuras. Então, é uma condição importante para isso. E, a partir dessa visão, surge a economia ecológica, que eu vou dar uma descrever esses dois aspectos um pouco mais em detalhe. Então, na essência, só resgatando o que eu falei, aí dando um pouco mais de caráter formal, a ideia da sustentabilidade fraca é baseada na seguinte ideia: o que importa para as futuras gerações é o estoque total agregado de capital produzido e capital natural, e não somente o capital natural. Então, ou seja, isso aqui é uma, uma função de produção, que chama, né? Ou seja, para gerar um produto, eu preciso de tecnologia. Opa, está dando a bateria aqui. Preciso de tecnologia, de capital produzido, de capital natural, de trabalho. Então, esses são os fatores que fazem com que eu gere um determinado produto. Sob o ponto de vista da sustentabilidade fraca, eu posso substituir o capital natural pelo capital produzido, da mesma forma que eu posso substituir trabalhador por tecnologia, colocando mais, ou capital produzido, né, ampliando o uso de robôs e tudo mais. Então, esses fatores são intercambiáveis do ponto de vista da sustentabilidade fraca. E também é baseado no pressuposto, né, aí de outra equação, mas é também fator de produção, que chama Colby-Douglas, que é a ideia do processo produtivo, isso antes da síntese neoclássica do Robert Solon, que você tem trabalhador e capital produzido, né, o forno, e você produz pão. Então, o que se precisa é um trabalhador, ou seja, um padeiro, e a infraestrutura para gerar pão. Se a gente quer pensar na ampliação dessa capacidade, é ampliar o número de padeiros e uma estrutura maior que você gera mais pão. Ou seja, até a década de 30, pouco mais, a síntese neoclássica ocorreu em 1960, a visão da economia é que não precisava de insumo. Quando entrou o capital natural, ficou como um elemento a mais desse processo, e não necessariamente o entendimento que existem limites associados à produção em função da limitação dos recursos associados a isso. E, principalmente, um fator importante, né? E aí que vem também todo esse discurso associado a isso. Para a sustentabilidade fraca, não existe limite para o crescimento econômico. Então, o que a gente ouve muito, assim, precisamos crescer, né? É importante crescer. Então, a economia
não tem limite. Por que que não tem limite? Aí é a justificativa dos economistas neoclássicos. Ah, porque se a gente tem uma escassez de recursos, acabou, sei lá, o minério de ferro. Ah, não, a gente encontra um substituto em função, né, com o aumento da escassez, há um aumento de preço, o próprio mercado acaba encontrando outras formas, né, ou inovações que geram uma otimização do processo de produção ou uma substituição. Ou seja, pode continuar crescendo indefinidamente porque o próprio mercado acha os seus caminhos para conseguir resolver essa questão. O que é uma falácia, né? Porque você não consegue substituir todos os recursos, você não consegue, você não tem, por exemplo, o petróleo, né? Pode ser um exemplo, né? Petróleo, tudo bem que tem descobertas cada vez mais recentes de mais petróleos, mas o petróleo, ao longo do tempo, não tem, tem variado o valor do petróleo, mas não necessariamente com o aumento da escassez desse recurso, teve um aumento do preço significativamente para achar alternativas a ele. O que se baseia, né, basicamente, é nessa fórmula, né, ou seja, a economia de mercado que está associada à sustentabilidade fraca está definida por esses duas linhas, né? Ou seja, a oferta e a demanda. Eu vou falar muito rapidamente sobre isso, mas para ter uma ideia de quais são as soluções dadas pela economia neoclássica associada à sustentabilidade fraca. Então, o ponto de equilíbrio é onde de preço, né? É onde a oferta encontra com a demanda. O que que é isso? A oferta é quanto os produtores estão dispostos a vender, por qual preço, e a demanda é quanto os consumidores, né? Nós estamos demandando determinado produto. Então, o preço do pãozinho, teoricamente, se dá, não, quanto a padaria quer vender, então faz todo um cálculo associado, o quanto é o custo da farinha, quanto é o custo do padeiro, quanto é o custo do forno, né, do gás, né? E aí eu faço a conta, eu falo, bom, eu consigo vender meu pãozinho a, sei lá, R$ 15 o quilo, ou R$ 20 o quilo, né? E aí, associado a isso, quem pode pagar R$ 20 ou R$ 10 o quilo, é, ou tem uma quantidade de pessoas associadas a isso que querem comprar e conseguem comprar nesse preço, tem a demanda do pão. Se tiver uma demanda mais baixa do que o preço estabelecido, o padeiro tem que baixar o preço para poder conseguir chegar nesse preço de equilíbrio, né, ou a quantidade de equilíbrio de mercado. Então, teoricamente, essa condição de mercado, né, onde existe o equilíbrio de quantidade produzida com o preço produzido, se dá a partir de algumas condicionantes, principalmente uma condição de mercado competitivo. O que é um mercado competitivo? Mercado competitivo é onde você tem muitos fornecedores, então tem diversas padarias em diversos locais, fornecem produtos similares e tem uma quantidade de pessoas que demandam esses pães, né? Ou seja, todo mundo quer comer seu pãozinho pela manhã. Então, quer dizer, você tem que tanto as padarias quanto os consumidores não conseguem previamente definir qual é o preço. Eu não sei qual é o preço que eu vou chegar na padaria para pagar pelo pãozinho, que eu não consigo controlar isso. E nem as padarias conseguem, porque se eu aumento, se um dono de uma padaria aumenta muito o preço, os consumidores vão para outra padaria que o preço está menor. Então, ele também não consegue. Então, quer dizer, o mercado se estabelece a partir dessa condição.
E essa condição, teoricamente, leva a uma eficiência do mercado. Então, toda a teoria neoclássica, né, basicamente está pensando nessas condições de mercado, levando, digamos assim, a um equilíbrio, né, de produção e de preço. Mas essa é uma condição muito específica, né? Uma condição específica onde precisa ter claramente uma condição, né, de mercados para todos os bens e serviços, né? Ou seja, é preciso ter mercado, né? Mercado de pãozinho, mercado de abobrinha, mercado de água, mercado de eletricidade, e que essa seja uma competição perfeita, ou seja, que tenha muitos fornecedores, né, de água, de abobrinha, de pãozinho, de petróleo, né? Ou seja, como assim? Competição perfeita de petróleo, competição perfeita de ó, eletricidade, a gente vai ver que não se consegue ter uma competição perfeita em todos esses elementos. Não pode ter bens públicos, que são bens públicos, são bens que todo mundo tem direito ao acesso a esses bens e que ninguém pode impedir de ter acesso. Então, uma floresta nacional, um parque público, são bens públicos, né? Mas não pode existir, porque tem que ter mercado para tudo, para poder ter uma relação entre agentes econômicos. Tem que ter outro elemento importante, que é direitos de propriedade. O que é isso? Todo mundo tem que ser dono de tudo. Ou não todo mundo tem que ser dono de tudo, né? Todo mundo tem que ter, ou todas as coisas têm que ter um dono. Por quê? Para poder você ter uma competição perfeita, para poder ter com que negociar. Então, o padeiro, que é dono do pão, tem que vender esse pão para as pessoas. Então, ele é dono, não posso ir lá pegar o pão, né? Ah, bom, por exemplo, mas o peixe que está no rio, eu posso ir lá pegar? Opa, é um recurso comum. Ixi, é um recurso comum. E agora, como é que a gente faz? Ah, não, tem que privatizar para ter direito de propriedade para poder negociar, senão não vai ter eficiência no mercado. A gente tem que saber a informação perfeita. O que que é isso, né? A ideia de que a gente sabe o que está comprando. Por exemplo, você vai comprar um celular, você tem que ter a informação perfeita, o que que pode fazer, quanto tempo vai durar, quanto você gasta, né, com cada ligação, qual é o tempo de bateria que ele. Eu tenho que ter informação perfeita para saber o quanto eu estou disposto a pagar por um determinado bem, né? Sem essa informação perfeita, você não sabe avaliar melhor o quanto você está disposto a pagar. Ou seja, uma condição que muitas vezes a gente não sabe. Se a gente compra um carro, compra um aparelho celular, você não sabe quanto tempo ele vai durar, se vai ter algum problema. Então, essa é uma outra condição para que a gente atinja, né, o nosso equilíbrio de mercado, né? Todas as firmas são maximizadoras de lucro e os indivíduos são maximizadores de utilidade. O que que é utilidade? A gente quer o melhor para si, suprir as nossas necessidades. Então, todo mundo é muito racional e muito voltado para maximizar todos esses aspectos, tanto as firmas quanto a utilidade. E outro aspecto importante é a questão da existência, de inexistência de custos de transação. O que são isso? Custo de transação, a ideia é, bom, por exemplo, eu vou comprar um pãozinho, mas o pãozinho incide um imposto. Opa, esse imposto acaba não dando claramente um preço de equilíbrio, ele desloca esse preço de equilíbrio. Ou, de repente, para comprar uma propriedade, eu tenho que consultar um advogado, ver um cartório, né? E isso, um cartório para registrar essa compra, isso é um custo a mais, né? E acaba afetando esse preço de equilíbrio aqui. Então, esses condicionantes, ou seja, para que a gente tenha essa condição específica de equilíbrio de mercado, de quantidade produzida e preço produzido, né, dependem da existência dessas condicionantes. E se uma dessas condicionantes não são atendidas, ou seja, existência de bens públicos ou de recursos comuns, não ter direito de propriedade, a gente não tem informação perfeita, não tem competição perfeita, o
que a maioria dos mercados não tem competição perfeita, o que acontece? Os preços de equilíbrio são distintos, né? Ou seja, não existe um preço de equilíbrio, não existe uma quantidade e de equilíbrio, e a gente não consegue eficientemente resolver os recursos. Mas, do ponto de vista da economia ambiental, simplesmente, quer dizer, existe esse equilíbrio de mercado e que a poluição, aí a visão, né, internalizar a externalidade, que é o termo mais utilizado pela economia ambiental, é que você internalizar, incluir os custos, por exemplo, da poluição gerada pela produção de um carro ou da produção do pãozinho, né, que queima, por exemplo, lenha e gera uma poluição. Se a gente internalizar esse custo externo, que é para a sociedade, a gente vai encontrar um novo equilíbrio, né? E isso ajuda a ser eficiente. Então, as soluções do ponto de vista da economia ambiental, as soluções dos problemas ambientais, nada mais é do que internalizar essas externalidades, trazendo para o mercado essa condição. Então, a ideia central da economia ambiental é você colocar preços, valores econômicos dessas externalidades e aí deixar o próprio mercado achar o caminho. Então, se a gente tem custo de desmatamento, internaliza isso e a gente vai encontrar um novo equilíbrio, né? Portanto, na economia ecológica, a gente pensa diferente, né? Então, só resgatando aqui a gente falou sobre essa abordagem, a economia ambiental, é baseada na economia neoclássica que pressupõe que o mercado consegue resolver os problemas ambientais a partir da internalização da externalidade. Agora a gente vai ver esse outro lado, né, da sustentabilidade forte, onde a economia ecológica é a principal vertente, né, desses aspectos. E voltando então um pouco para frente, aqui vou passar rapidamente isso para poder. A ideia, né, é que a economia ecológica transcende essas visões disciplinares, né? Ou seja, ela não olha só para a economia, ela não olha só para a ecologia, mas essa junção de aspectos são importantes, né? Ou seja, olhar que existem limites ecológicos para a atividade econômica e que a economia depende dos recursos provenientes da ecologia, mas que também depende da capacidade de absorver da ecologia dos resíduos gerados, né? Reconhecimento que os humanos fazem parte da natureza, ou seja, é um sistema integrado, ou seja, a gente não é separado, né, como a visão da economia neoclássica, né, a parte do mundo, mas são parte, a gente faz parte da natureza. Entendimento que o mundo é complexo e interdependente, ou seja, relações são importantes, que a economia faz parte do sistema social, que por si também faz parte da natureza, e a necessidade de um reconhecimento melhor na questão de bem-estar e sustentabilidade. Então, a sustentabilidade forte pensa, como eu trouxe já, Georgescu Rogan, Herman Daly, Robert Kostandi, Juan Martins Allier, Joshua Fowler são autores importantes nessa linha de pesquisa, dessa linha de pensamento, e que o capital natural não pode ser substituído por outro tipo de capital. Então, a ideia é o seguinte, que o capital natural não pode ser substituído pelo capital produzido, né? O importante é manter esse estoque de recursos, né, e serviços no longo prazo, para que a gente garanta a possibilidade das gerações atuais e futuras terem as mesmas oportunidades. Então, de uma forma sintética, digamos assim, de um trabalho, né, de um artigo do Herman Daly, isso aqui a gente tem o capital natural e tem o capital produzido, né?
Aqui, a gente tem o capital natural e o capital produzido. Do ponto de vista da sustentabilidade fraca, essa figura do lado direito representa um ganho, né? Uma vez que você pensar no valor dos barcos, né, somados aqui é muito maior do que o valor desse barquinho aqui com esse capital natural. Então, houve uma substituição capital natural pelo capital produzido. E aqui, sob o ponto de vista da economia neoclássica e da economia ambiental, isso aqui é sustentável, uma vez que houve um ganho de utilidade associado a isso. E a ideia central, né, três aspectos importantes que eu já falei, mas só para resgatar, é que os argumentos que a economia ecológica fala, ou da sustentabilidade fraca, alega, para não substituição do capital natural pelo capital produzido, é a questão da incerteza ou ignorância com relação à redução do capital natural. Então, a gente não sabe direito o que pode acontecer. Tem alguns modelos que indicam isso, mas a gente não tem certeza. Por exemplo, se a gente desmatar toda a floresta amazônica, o que vai ser ou o que não vai ser em termos de regime de chuvas, por exemplo, no Sudeste ou na própria Amazônia, né? E a perda do capital natural frequentemente é irreversível. Então, quer dizer, a gente tem vários exemplos de a gente está passando, melhor, por uma extinção em massa, né, muito grande atualmente. Isso pode afetar, de certa forma, a nossa própria sobrevivência, né? E a gente precisa da natureza, né? Como diz alguns autores, a gente não come PIB, a gente come produção de alimentos associado a isso. Então, só para resumir, então, o que eu quis mostrar é que existe uma diferença importante entre as bases, né, da economia ambiental e as bases da economia ecológica, no sentido que uma é muito ligada à visão econômica, basicamente, e que o ambiente é um ambiente externo à atividade econômica e a necessidade de internalizar. Sob outro ponto de vista, a economia ecológica é uma visão mais integrada, onde a economia faz parte da atividade humana que está inserido dentro da, de uma realidade que é do mundo, né? Então, o que existe, né? Existe um contraponto, né? Só mais reforçando. A gente tem, de um lado, a sustentabilidade fraca, um ultra-otimismo tecnológico. Então, fala assim, então, sequestro de carbono, fala-se em economia verde, fala-se em mudança, né, carros elétricos e tudo. Então, a tecnologia resolve os problemas ambientais. Existe um entendimento da substituição plena entre os fatores de produção e a manutenção do crescimento econômico, né, contínuo e ilimitado. Do outro lado, há um entendimento, né, do fatalismo entrópico, ou seja, que a gente está gerando um aumento de entropia, que isso vai desestabilizar o sistema, que dá para se ver que a gente está realmente chegando nisso, né? Ou seja, um aumento de chuvas em função do aumento da temperatura do mar, você tem maior evaporação, um aumento de energia associado a isso, você tem eventos climáticos extremos mais presentes. Os fatores de produção são complementares, ou seja, o capital natural é complementar ao capital produzido, e a saída, digamos assim, para uma sustentabilidade, ou é um estado estacionário, ou seja, um estado onde que não há necessidade de crescer, a ideia, né, que o Herman Daly fala assim, uma biblioteca não precisa crescer, mas você pode mudar os livros para livros melhores, né, mantendo o tamanho da biblioteca. Ou o próprio decrescimento econômico, ou seja,
que não haja uma demanda tão grande de recursos e produtos associados à atividade econômica. Então, do ponto de vista mais simbólico, aqui uma ilustração, você vê a economia como um plano paralelo ao ambiente e a relação entre eles de emissões para o ambiente. A economia joga os resíduos, a poluição para o ambiente, e aí você tem toda uma discussão, uma cadeia, digamos assim, de estudos da economia da poluição, que chama, né? Uma visão de externalidade. E você tem a entrada, né, de recursos ambientais para a economia, ou seja, os insumos necessários para a produção industrial, produção de alimentos e tudo mais. Então, essa são as abordagens, mas percebe-se que são planos paralelos, né? A economia pode expandir indefinidamente, não há limites associados a isso. Enquanto da economia ecológica, a economia é digamos assim, um grupo, né, da sociedade, porque o que representa a economia? A economia é simplesmente uma atividade onde, basicamente, são relações humanas, né? Então, se você tem a confiança no banco, depositar o dinheiro, faz parte, quer dizer, a questão da confiança é um fator importante na economia. E isso faz parte da concepção da própria sociedade. Então, a economia é um subgrupo da sociedade e que, por sua vez, essa sociedade está envolvida pelo ambiente, né? Então, a ideia da economia ecológica central é pensar que o sistema econômico é um sistema biofísico, né? Ou seja, fluxo de matéria e energia, né? E de transformação, e que isso, né, vai ao encontro do que tudo, né, acontece na natureza. É somente um processo definido ou determinado pela atividade humana, né? Mas que não pode ser excluído, ou seja, não pode ser definido fora dessas características. A gente pega matéria-prima, transforma, né, e gera um produto. E que é isso que acontece, né? Quais foram as motivações para o surgimento da economia ecológica, né? A percepção que as coisas estão piorando, ou estavam piorando, isso, né, no século passado, né? A necessidade de se pensar de uma outra forma, né? A questão do ecológico era importante. Então, e a ideia importante de que era necessário pensar como os recursos naturais, a partir dessas visões, né, limites do crescimento, né, da redução da disponibilidade de recursos e a questão da poluição. E esses eram elementos importantes. E também a questão de pensar diferente, pensar mais interdisciplinaridade, pensar de uma forma incorporando a questão da entropia dentro da economia. Então, de uma forma geral, só para, desculpa, finalizar aqui a parte da economia ecológica, a gente tem as leis da termodinâmica tomando, né, como base a economia ecológica, olhando a capacidade de regeneração do meio, né, a capacidade de assimilação do ambiente, ou seja, a economia ecológica fala assim, existem limites biofísicos da atividade econômica. Então, na essência, os economistas ecológicos estão preocupados com os limites biofísicos do crescimento e da produção e do consumo material, com as capacidades de absorção e assimilação dos resíduos pela natureza. Então, esses são elementos importantes, ou seja, o quanto que a gente utiliza de recursos para o processo produtivo e quanto esse meio é capaz de absorver os resíduos gerados, né? Então, a ideia central da economia ecológica é essa
transcendência, né, para além dos setores econômicos e setores ecológicos, né? Então, a economia ecológica transcende esses dois aspectos, ou seja, é além dessa disciplinaridade, ou seja, ela é interdisciplinar, ou quase multidisciplinar, onde pensa-se de uma forma mais integrada a necessidade da economia se adequar aos limites ecológicos, né? Existem assim, três níveis, né? Como eu já mostrei. Então, aqui você tem o nível da economia, né? Onde as empresas, as famílias vivem. Você tem a sociedade que define, por exemplo, os direitos de propriedade, a estrutura de poder, como a distribuição de renda. E você tem a biosfera, que fornece energia, materiais para a economia ser ativada. Então, a visão é que é mais integrado, é mais sistêmico, né? E a economia como um subsistema dessas relações. Só para finalizar aí, deixa eu andar mais rápido, colocando alguns pontos, retomando, que a gente já falou, para classificar essas duas, economia ambiental e economia ecológica. Então, a neoclássica pensa que a base da economia ambiental é a perfeita substituibilidade entre fatores de produção, ignora os recursos naturais na função de produção, ou seja, a economia neoclássica, naqueles primórdios, não existia os insumos associados a isso, ignora os fluxos existentes entre meio ambiente e economia, e é um sistema fechado, autossuficiente, isolado de tudo. E a economia dos recursos naturais, que é aquela outra abordagem específica, analisa como os insumos são utilizados ao longo do tempo, né, nesses processos produtivos, mas sem pensar nos limites associados a isso. Por outro lado, não. Então, especificando melhor, a economia ambiental inclui os recursos naturais na função de produção, então é um pouco distinta da base da economia neoclássica, mas inclui a questão da substituibilidade entre fatores de produção, ou seja, o capital natural pode ser substituído pelo capital produzido. Considera que a degradação ambiental se dá até certos níveis com aumento de renda, depois passa a criar, então existe toda uma discussão, né, que aumentando a renda da população, as populações estão mais dispostas a pagar pela melhoria da qualidade ambiental. É possível internalizar as externalidades, ou seja, o pressuposto principal dentro dessa lógica de mercado é internalizar a externalidade, deixando que a própria economia de mercado ache um nível ótimo de degradação. E a economia é um sistema à parte, né, dos ecossistemas globais e há uma relação somente de fluxo. Por outro lado, na economia ecológica, inclui, né, os recursos naturais no processo de produção, não vê substituibilidade entre os fatores de produção, ou seja, capital natural é complementar ao capital produzido. Não há níveis ótimos de poluição, pois nenhum ganho econômico compensa a degradação ambiental, então é importante que você tenha uma garantia da manutenção da saúde ambiental. E a economia é um sistema, um ecossistema global e é um subsistema, desculpa, do ecossistema global e há uma relação importante entre eles de fluxo. Então, só para encerrar, então, essa visão da economia ambiental e essa visão da economia ecológica, mostrando a distinção entre as duas e que é importante a gente olhar sobre o aspecto da manutenção, né, do sistema como um todo. Acho que é isso. Obrigado. Sim, algumas referências, não todas, mas estão aí algumas referências para essa aula. Obrigado. Espero ter colocado de forma clara essas diferenças. Acho que sim. Muito boa, na verdade, a aula e as distinções. Eu acho que dá realmente uma base muito interessante, porque, inclusive, acho que você fez a boa distinção entre
talvez uma economia de simplicidade, né, ali, simplicidade no sentido de não levar em Sim, sim, conta sim. os recursos naturais e essas interações. E eu acho que trazendo a ideia da ecologia, da economia ecológica e mostrando, inclusive, as escalas é onde ela está, né? É muito Uhum. interessante ver aí o que você traz. Então, muito obrigado. Acho que a gente agradece muito por ter essa informação básica É, e poder entender melhor sobre o funcionamento mesmo dessas diversas escolas, inclusive de pensamento, né, isso. que ainda existem. Isso, então, é por aí, e a gente percebe nos discursos, não, tem solução tecnológicas, tem a poluição, não, temos, por exemplo, armazenamento de carbono no subsolo, né? Mas quanto se gasta de energia para colocar isso? Então, precisa fazer uma análise, né, um balanço, que tipo de energia que a gente está usando para fazer isso. E a gente Uhum, percebe que esses limites, né, planetários já estão, né, sendo ultrapassados, e a consequência é que há um aumento, né, de desastres e danos ambientais associados a isso. Então, precisa uhum. reenquadrar, digamos, a própria economia nesse sentido. Sim, eu acho que você trouxe exatamente essa preocupação que ela deve ser constante e de entendimento, né? Até porque a gente está falando de capacitação de professores, que é essa ideia dos custos sociais e Isso. ambientais sendo jogados, né? Às vezes que um custo que é monetário, né? Ainda Sim. a gente vê isso, né? Que é simplesmente um fator que a gente pode pagar ou pode, como você está Uhum. mesmo dizendo, achar que a própria tecnologia vai trazer as soluções, né? Enfim, muito interessante, muito legal. Bom. É isso, então, eu te agradeço, vou Obrigado. parar de filmar. Não sei, você quer falar alguma outra coisa Não, enquanto está não, acho gravando? que não, tranquilo, acho que é isso. Tá certo. Obrigado, obrigado mesmo pela oportunidade. Tá bom, Paulo. A gente que agradece e